Nós vamos tratar durante essas 9 sextas-feiras a respeito de autoridade espiritual. Nós teremos como base um livro que eu escrevi no início deste ano, editado, conforme vocês têm nas suas mãos. Nós vamos aprender a respeito daquilo que a Bíblia nos ensina sobre autoridade. Amém? Vamos orar antes de começarmos? Senhor, pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas e que o Senhor nos revista da Tua bênção, da Tua autoridade. Obrigado pelo Teu Espírito que aqui está. Nos concede entendimento para que compreendamos o Teu propósito e a Tua palavra. Em nome de Jesus é o que te pedimos e agradecemos. Amém. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 28, dizem assim: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, nós precisamos entender que é o seguinte: a palavra autoridade quer dizer poder delegado, tá? Conforme está aí no capítulo 1. Quer dizer poder transferido. É isso que quer dizer a palavra autoridade. Nós sempre damos como exemplo o Estado. O Estado brasileiro, ele possui autoridade, soberania, autonomia sobre todo o território nacional. E um exemplo desse poder delegado é quando um policial, trabalhando, fardado, por exemplo, um policial militar, na fiscalização do trânsito dentro da cidade, está realizando uma blitz e pede para um veículo parar e encostar. Ele chega nesse veículo e diz: por gentileza, o condutor do veículo, carteira de habilitação e documento do veículo. O cidadão não pode se negar a fornecer os documentos. Porque nesse caso, nesse momento, o policial ele representa a autoridade do Estado. Ele recebeu a autoridade para realizar isso. Por outro lado, se um cidadão comum, como você e eu, tentarmos parar um veículo para fiscalizar no meio da rua, é capaz, se você estiver no meio da rua, que o veículo te atropele, ele não vai parar. Por quê? Porque nós não temos autoridade do Estado. Nós não temos esse poder delegado. Nós não somos investidos de autoridade para fiscalizarmos o trânsito, por exemplo, dentro de uma cidade. O policial, sim. Então, o maior exemplo de autoridade, de poder delegado, de poder transferido, é esse exemplo que nós damos agora, a respeito de um policial militar que vai fiscalizar o trânsito. E quando Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra, o Senhor Deus estava transferindo para o ser humano a autoridade que o próprio Deus tinha sobre a criação. Quando ele se refere sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra, ele estava dando autoridade ao ser humano sobre toda a criação. Sobre toda a criação de Deus. Por isso que ele disse: dominai e sujeitai a terra. É isso que diz a Bíblia. Versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Amém? Deus dá autoridade sobre o mar, sobre a terra, sobre os animais. Aves dos céus. Interessante a gente entender o conceito espiritual. O Senhor Deus deu autoridade a Adão e Eva, a toda a humanidade, sobre toda a sua criação, sobre todo este mundo e as criaturas que Deus aqui colocou. Eu quero destacar isso aqui, sobre as aves dos céus. Se nós formos aqui para a página 14, nós temos aqui a transcrição de Mateus, capítulo 13, a respeito da parábola do semeador. Mateus capítulo 13
A partir do versículo 3 diz assim: e falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, para que não vejam, com seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se converta e os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, não a entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Amém? No versículo 4, Jesus disse que quando a semente cai ao pé do caminho, vieram as aves dos céus e comeram a semente. A terra simboliza o nosso coração, a semente é a palavra de Deus, e a ave do céu simboliza o diabo, Satanás. Interessante então que quando o Senhor nosso Deus transfere a Adão a autoridade sobre as aves dos céus, ele também deu autoridade sobre todos os demônios. Ele deu autoridade à humanidade sobre o mundo espiritual também. As aves dos céus simbolizam isso, simbolizam as aves propriamente ditas e também o mundo espiritual. Amém? Esse é o princípio que nós precisamos entender. A autoridade que Deus então deu a Adão e Eva e a toda a humanidade, por consequência, é a autoridade sobre toda a criação, no mundo físico e no mundo espiritual. É exatamente isso que nós precisamos entender. É exatamente desta forma que nós precisamos compreender. Nós precisamos entender que a autoridade, ela foi dada para ser usada com um único propósito, para a honra e glória do Senhor e para benefício da humanidade. Interessante, irmãos, que Adão, para exercer essa autoridade, tinha uma capacidade extraordinária. Porque a Bíblia fala que o Senhor Deus colocou Adão para lavrar o jardim do Éden. Quando nós pegamos os limites físicos que a Bíblia nos dá, o jardim do Éden, é uma área imensa para um único homem cuidar. Para esse único homem cuidar daquela imensa área, esse jardim, somente poderia cuidar se ele tivesse uma capacidade física muito além da capacidade que nós temos hoje. Então, provavelmente, Adão tinha uma capacidade física antes da queda, antes do pecado, extraordinária. A Bíblia fala que o Senhor Deus também trouxe diante de Adão todos os animais da terra, todas as espécies, para que ele desse nome a todos. A capacidade que Adão teve para dar o nome a todos os animais também é incrível, porque até hoje a biologia, com toda a sistemática que ela possui, com toda a ciência, não conseguiu ainda catalogar todas as espécies existentes. É fato que, vez ou outra, em jornais de ciências ou em cadernos de ciência dos jornais que nós temos, sai uma ou outra notícia a respeito de uma nova espécie, por exemplo, de aranha, ou uma nova espécie de um peixe, ou de qualquer outro animal. Dia desses eu vi uma reportagem a respeito, se me falha a memória, de uma espécie de felino
que muitos achavam que estava extinto já há muitos anos, na verdade ainda não estão extintos. Então, se toda a ciência hoje, tanto conhecimento, não conseguiu catalogar todas as espécies existentes e estudá-las, então imagina a capacidade que Adão tinha. Adão tinha uma mente extraordinária. É isso que precisamos entender. A Bíblia fala também que Deus deu a Adão autoridade sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Versículo 28, parte final. Sobre todo animal, sobre todo ser. Esse ser que se move sobre a terra, nós podemos ter também, por exemplo, como esses seres unicelulares, quer sejam bactérias, quer sejam vírus, qualquer outra espécie, né, de ser unicelular que causa doença ao ser humano. Não havia doença naquela época, porque Deus fez a sua criação para ser perfeita. O homem era perfeito. Ele era perfeito no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. O homem é um espírito que possui uma alma e que habita em um corpo. O espírito é a parte eterna que nós temos. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, assim escreve: e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o versículo 24 diz assim: fiel é o que vos chama, o qual também o fará, irmãos. Então nós temos assim que o Espírito é a parte eterna. O Espírito é o ser que Deus habita quando nós nascemos de novo. O Espírito Santo habita dentro de nós, é isso que diz a Bíblia. 1 Coríntios 3,16 diz que nós somos templo do Espírito Santo. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, no nosso coração. Jesus disse que viria e faria morada em nós. Nós somos templo do Espírito. Então Adão tinha o seu espírito, que era a parte eterna, que era o ser que não pode ser destruído nem morto. Ele tinha a sua alma. A alma é a sede das emoções, é a mente humana, é a sede dos sentidos, é a sede do raciocínio, da razão, da lógica. A mente até hoje é um mistério para a ciência, principalmente para a ciência médica, psiquiatria, psicanálise, psicologia, as ciências que são destinadas a estudar o comportamento humano, né? A mente humana. É uma incógnita. Adão tinha também o seu corpo, que é a casa terrestre, então ele era espírito, alma e corpo, era perfeito nesses três âmbitos. Ele tinha um espírito plenamente desenvolvido. Em que sentido? Porque ele tinha comunicação com o próprio Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz que Deus, pela viração do dia, desceu ao jardim para conversar com Adão. A Bíblia nos dá a entender que era uma coisa contínua, que Adão sempre tinha comunhão com Deus. E para ter comunhão e para ver o Todo-Poderoso, só um ser perfeito pode ver. Quando Moisés, no capítulo 33 do livro de Êxodo, pediu para ver a face do Senhor, o Senhor Deus disse que ele não poderia ver a face, né? Porque ser imperfeito depois do pecado, nós, como imperfeitos, não podemos ter essa comunhão com Deus, né? Estando em pecado, sem nascer de novo. Então Adão era perfeito, ele tinha comunicação com o Senhor Deus. A sua mente era plenamente desenvolvida, com uma capacidade intelectual fenomenal. Eu já ouvi falar que talvez nós nem usemos nem 10% da capacidade da nossa mente. E o cérebro é um órgão extraordinário. O cérebro é o órgão mais complexo e extraordinário que existe na natureza. Não há nada tão extraordinário como o cérebro humano, como a capacidade humana. Nenhum computador, nada é capaz de processar as informações que nós podemos processar. Mesmo assim, tão incrível que é, nós não temos a menor ideia, né, de qual porcentagem da nossa capacidade nós usamos. Então, Adão tinha plena potência do seu cérebro. Outra coisa, ele tinha uma capacidade física fenomenal, como nós dissemos há pouco. Para cuidar do jardim tão grande como eram os limites do jardim do Éden, somente o ser humano com uma capacidade extraordinária. Então ele era completo, era um ser perfeito. É melhor que isso, não era destinado à morte. Adão foi feito para viver eternamente. O ser humano foi feito para viver para todo sempre, para ser eterno. É exatamente isso que nós precisamos entender. Nós precisamos compreender bem esse ponto
antes de prosseguirmos para lá. Porque este era o propósito de Deus. Quando o Senhor Deus disse no versículo 28, Ele abençoou, e Deus disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. O ser humano hoje ele tem domínio sobre esta terra, só que ele administra a criação da forma mais irresponsável possível, explorando a criação, né? Fazendo mal a ela como consequência do pecado da sua queda. Nunca foi plano de Deus que a terra fosse administrada pela humanidade como ela tem sido, né? Sendo destruída. Quando o Senhor Deus disse: multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, era para ter um domínio, uma administração consciente, guiada por Deus, porque Deus deu uma capacidade incrível ao ser humano. Adão foi criado de maneira perfeita, Eva também. É bom nós termos bem dentro de nós isso, porque esse era o propósito eterno do Senhor: criar seres perfeitos para ter comunhão conosco. Por isso a Bíblia fala que Ele nos fez Ele nos fez conforme a imagem dEle e a semelhança dEle. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança induz o quê? Que nós temos a mesma capacidade que Deus tem. Capacidade criativa, não é isso. A capacidade de raciocínio, de pensar, de ter comunhão com as pessoas, de interagir. A capacidade de um ser pensante, de um ser que raciocina, de um ser que sente, de um ser que tem lógica nos seus pensamentos, de um ser que sabe onde está e quem é. Não um ser que se move apenas pelo instinto, né? Que se move apenas por sobrevivência. Não. Deus nos fez única e exclusivamente por conta disso. E Adão e Eva começaram bem, começaram obedecendo ao Senhor, sujeitando a terra, dominando a terra. Esse era o propósito eterno de Deus. Então, essa é a origem da autoridade espiritual. Adão tinha plena autoridade sobre toda a criação. Adão tinha plena autoridade sobre esta terra. O diabo já estava aqui. E muitos perguntam: como que o diabo chegou aqui? Como que ele já estava aqui? Nós veremos mais à frente nessa mesma série de estudos. Não é por hora ainda importante, mas é importante que você saiba isso. Satanás já estava aqui. Os demônios já estavam aqui naquela época. E para que o homem não tivesse problemas com ele, Deus já deu a ele a autoridade sobre os demônios. Adão tinha essa autoridade. É o que nós podemos inferir, podemos entender quando nós estudamos a parábola do semeador. A parábola de Jesus nos dá esse entendimento. Porque Satanás, o próprio Jesus nos ensinou em João 10,10, ele vem para roubar, matar e destruir. A Bíblia chama Jesus de o segundo Adão. Vê? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2. Vamos lá? Gênesis capítulo 2. Versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Alguém pode ler aí, por favor? Gênesis capítulo 2, versículo 7. O que diz aí? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Interessante, né? Deus formou o homem do pó da terra. As mesmas substâncias que existem na terra são as substâncias que compõem o corpo humano. As mesmas substâncias químicas, né, existem dentro de nós. Matéria morta, como esta mesa, essa madeira, esse papel, são formados por moléculas. É isso? E a matéria viva é formada por células, por átomos. Isso é formado por átomos, matéria morta. Matéria viva por células. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. E a Bíblia fala que soprou no seu nariz, nas suas narinas, o fôlego de vida. E o homem foi feito o quê? Alma vivente. A palavra alma em hebraico é nefesh, né? Alma vivente, aquele que recebe a vida. Aquele que recebe a vida. Então Adão recebeu a vida de Deus.
Agora é interessante. 1 Coríntios capítulo 15. Abra lá a sua Bíblia. Vamos entender essa segunda passagem a respeito de Adão. 1 Coríntios capítulo 15. No Novo Testamento. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Agora quem achar, por favor, leia aí o versículo 45. Quem pode ler? Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. O primeiro Adão foi feito o quê? Alma vivente. A mesma coisa que de Gênesis 2:7. Ele recebeu a vida. O último Adão foi feito o quê? Espírito vivificante. O primeiro Adão é Adão. O segundo Adão, a Bíblia diz que é Jesus. Jesus é o segundo Adão. Espírito vivificante. A palavra espírito do grego, né, que é a língua em que foi escrita, o grego koiné, a língua que foi escrita no Novo Testamento, vem da palavra pneuma. Daí que vem a palavra pneu, pulmão, pneumologista, que é o especialista médico, né, que cuida dos pulmões. Então, pneuma, espírito vivificante. Vivificante é aquele que dá vida. Então, Jesus, o último Adão, é aquele que dá a vida. Porque o primeiro Adão falhou, e nós não vamos entrar agora, nós só vamos colocar um pezinho nesse tema. Depois, nos outros capítulos, nós vamos voltar nisso aqui. Adão, ele errou e pecou. Quando ele pecou, houve a necessidade da vida de um segundo Adão. E esse segundo Adão é perfeito, ele é espírito vivificante, ele é aquele que dá a vida. Jesus é aquele que dá vida, é o segundo Adão, perfeito. Agora, com base nesse entendimento de que Jesus é o segundo Adão e que dá vida, né, é interessante que ele tem autoridade também sobre os demônios. Como que nós vemos isso? 1 João capítulo 3, lá no final da Bíblia, coloque lá, abra lá a sua Bíblia. 1 João capítulo 3. Eu quero só dar uma pincelada nesse assunto, porque em breve nós voltaremos a ele, não agora, mas em breve. Acharam? 1 João, capítulo 3, versículo 8. Alguém pode ler aí? O que é importante para nós é a parte B, mas pode ler o versículo inteiro. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Glória a Deus. Para isso, o Filho de Deus se manifestou. Tem uma outra tradução que diz, que eu prefiro esta, para destruir as obras do diabo. Jesus veio para destruir as obras de Satanás. Jesus é o segundo Adão. Como Jesus é o segundo Adão, com esse trecho nós podemos entender que essa também era a função do primeiro Adão. Só que ele falhou. Mas antes de falhar, ele tinha autoridade espiritual sobre Satanás, sobre todos os demônios. Ele tinha autoridade sobre o inferno. Por quê? Porque ele poderia destruir as obras do diabo. Ele era imune. Deus não ia colocar um ser nessa terra para ser um boneco nas mãos de Satanás. Deus deu algo ao ser humano, que nós vamos abordar daqui a pouco com mais propriedade, chamado livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Até hoje existe uma discussão sobre qual é a definição de livre-arbítrio. O ser humano tem total livre-arbítrio? Sim. O ser humano tem total livre-arbítrio. Livre-arbítrio nada mais é do que poder de escolha, poder de decisão. Era isso que Adão tinha. Deus não criou um robô. Deus não criou um ser automatizado, única e exclusivamente com um programa que é para fazer só aquilo. Não, Deus criou um ser dotado de livre-arbítrio, dotado de consciência, dotado de aquilo que nós chamamos de volição, vontade, decisão, um ser capaz de tomar uma decisão e pôr essa decisão em prática. É exatamente isso que o Senhor Deus fez. Porque quando ele diz que o homem é feito à imagem e semelhança dele, Deus é um ser que tem poder de decisão. Deus é um ser que tem poder de decidir as coisas,
de colocar em prática a sua decisão. O homem também foi dotado com essa vontade, com esse poder. Prova disso é quando nós lemos em Gênesis, aqui 1:28, que Deus abençoou e disse: frutificai, e dominai a terra, sujeitai-a. Como que você vai dominar e sujeitar uma coisa se você não é dotado de vontade? Então é muito importante nós entendermos isso, irmãos. O ser humano é dotado de vontade. O ser humano foi dotado de autoridade. O ser humano possui uma coisa chamada livre-arbítrio, coisa que nenhuma outra criatura neste mundo tem, neste mundo físico, neste mundo natural tem. Nenhuma outra espécie, a não ser a espécie humana, é dotada de livre-arbítrio. Nenhuma outra espécie. Nem os primatas, nenhuma espécie dos mamíferos, que são os seres mais evoluídos, nenhum réptil, nenhum anfíbio, nenhum peixe, nenhum ser do mar, nenhum vertebrado, invertebrado, nenhum inseto, nada, nenhum ser é dotado de livre-arbítrio. Esses seres são dotados do quê? De instintos, né, que acompanham a espécie. Esses instintos às vezes surpreendem a humanidade. Um dia desses eu vi um vídeo na internet, onde um ganso, ele tirava, não sei se é pão, se era ração, ele tirava comida de um recipiente à beira de um lago e jogava para os peixes, e os peixes iam se alimentar. Então ele tinha consciência que ele estava alimentando outra espécie. Não sei se isso é instinto, se é do que se trata, porque ainda, né, a ciência não evoluiu tanto a ponto de esclarecer que seja isso, talvez, pelo menos eu não vi nenhum esclarecimento a respeito. Mas nenhum outro ser tem esse entendimento como nós temos, essa capacidade. Então é importante nós entendermos isso. Deus nos fez únicos. Por isso que nós somos chamados de indivíduos, né? Individual, indivíduo. Cada um de nós é único. São gêmeos iguais geneticamente, a mesma composição genética, né? A mesma cor dos olhos, o mesmo formato físico, a orelha, a mesma aparência, mas cada um é um ser único. A sua individualidade, cada um possui uma personalidade. Cada um possui o seu espírito, a sua mente, a sua alma. Embora a casca seja parecida, mas o seu ser por dentro é único, é um indivíduo, um completamente diferente do outro. Então essa é a maravilha da criação de Deus. Deus os criou únicos, né? Por quê? Porque Ele tem um propósito para nós. Qual era o propósito que o Senhor Deus manifestou aqui para Adão e Eva? Ele diz: enchei a terra, sujeitai-a, dominai as obras das minhas mãos, a criação. Esse era o propósito inicial de Deus para o ser humano, que o ser humano administrasse a sua criação de maneira consciente, de maneira correta, de maneira perfeita. Essa é a vontade de Deus. Então isso demonstra que Deus tem um plano para nós. Deus tem um plano para nós. Deus tem um plano para a humanidade de uma maneira geral, e Deus tem um plano para cada um de nós de uma forma individual. E nós iremos ver isso nos próximos capítulos, né, nas próximas lições. Então é importante, irmãos, nós termos isso bem marcado, bem fixado nos nossos corações. Há um propósito de Deus. Deus criou o ser humano de maneira perfeita. E muitas pessoas me perguntam, já me perguntaram muitas vezes: por que Deus então permitiu que Adão pecasse? Por que Deus permitiu que o diabo entrasse na terra? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? Como que veio o mal? Né? Quem criou Deus? Essas são algumas perguntas que nós vamos responder no decorrer das próximas semanas. Mas a primeira coisa nós precisamos compreender: Deus foi criado? Não, Deus é criador. Mas Ele tem que ter um início. Deus não tem início. A Bíblia fala que de eternidade a eternidade Tu és Deus. O exemplo assim mais simples que eu encontrei na minha vida para entender, para nós compreendermos a eternidade, porque o ser humano está acostumado com tudo que tem um início, um meio e o fim, né? Uma coisa linear na nossa vida: início, meio e fim. Deus não é assim. Deus não tem início, Deus não tem meio e Deus não tem fim. Deus não era, nem é, nem será. Deus simplesmente é. Ele existe desde sempre. Mas Ele teve que ter um início. Não teve início. É importante nós entendermos isso. Deus não teve início. O exemplo que eu dou, né, a numeração. Se você pegar o número 1, você começar a contar 2, 3, 4, 5, qual é o fim da numeração? Ela é infinita. Não é infinita?
é infinita e vai embora. Milhões, bilhões, trilhões e vai embora. O contrário também. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e menos 1000, milhares, menos milhões, bilhões, trilhões, e assim por diante. É uma coisa infinita. Deus é infinito. Não tem início e não tem fim. Se não me falha a memória, o Salmo 90 fala sobre isso. Vamos abrir lá. Salmo 90. A Bíblia fala, Salmo 90, a partir do versículo 1: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Aleluia. Versículo 4: Porque 1000 anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Nós precisamos entender o conceito, irmãos. Para nós, o que é o tempo? Veja só, como que a gente sabe que dá um dia, 24 horas? Quando nós sabemos que a Terra deu uma volta completa em torno do seu próprio eixo. E isso é chamado de movimento de rotação, 24 horas. Quando a Terra dá uma volta completa ao redor do Sol, é um movimento de translação, que decorre um ano, 365 dias e 4 horas. Tanto é que a cada 4 anos nós temos um dia acrescentado, que é para recuperar esse tempo. Então, imagine você, eu já dei esse exemplo, imagine você que existisse tecnologia suficiente, na humanidade, para que você pegasse uma nave espacial e saísse então, tanto do eixo da Terra, quanto do eixo de ação do Sol, fosse para fora. Teoricamente, você estaria fora do tempo, porque você não está na Terra, girando ao redor de si própria, e nem ao redor do Sol. Digamos que passe no nosso tempo 20 anos e você retorne 20 anos. Provavelmente, o tempo teria passado para você muito mais devagar para quem ficou aqui na Terra. É uma teoria que já debatem bastante há muitos anos a respeito disso. Então, o tempo, humanamente falando, seria isso para nós. Deus está fora do tempo. Ele criou o tempo, então Ele está fora do tempo. Por isso que a nossa mente nós tentamos compreender, tentamos filosofar, só que a nossa mente é muito limitada. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, que agora eu vejo em parte, mas um dia veremos face a face. Agora eu conheço em parte, porque agora eu vejo em espelho, mas um dia então veremos face a face, um dia conhecerei como sou conhecido. Estou parafraseando aquilo que ele diz, quando ele fala a respeito do amor em 1 Coríntios 13. Então nós não sabemos todas as coisas agora porque nós somos limitados, mas nós vamos abordar isso. Um dia nós teremos todo o conhecimento a respeito desses fatos, Mas uma coisa também que temos que nos contentar. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 29. Livro de Deuteronômio, capítulo 29. Deuteronômio 29. Versículo 29. Deuteronômio 29, 29. Alguém pode ler aí, por favor? Deuteronômio 29, 29. Ninguém vai ler? Leia, Anderson, por favor. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Amém. Então as coisas encobertas pertencem a Deus, as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Existem coisas, irmãos, que nós não temos ainda pleno entendimento, que a nossa capacidade não permite isso. Tem coisas que a humanidade ainda não compreende. Muitas vezes no passado, fatos da natureza que eram atribuídos a deuses, na verdade eram fatos comuns da natureza. O raio, a tempestade, vários acontecimentos naturais. Aí com o estudo, com a ciência, com a observação, porque a ciência ela trabalha com a observação dos fatos, quando
o mesmo fato se repete na mesma circunstância de forma repetida, quer dizer, de maneira constante, tem-se um fato científico. Então o ser humano aprendeu a observar as coisas da natureza. Daí surgiram as ciências naturais, a física, a biologia, a matemática. Agora tem coisas que nós ainda não compreendemos, mas aquilo que nós compreendemos pertence a nós. Aquilo que o Senhor Deus já nos revelou, nos pertencem. Amém? A nossa capacidade é reduzida. Então, não temos como nós compreendermos Deus de uma forma humana apenas. Deus a gente compreende através do nosso espírito, através da fé. Nós compreendemos Deus através da fé. Muitos cientistas, eles ficam às vezes irados, porque eles analisam a Bíblia e dizem: a Bíblia não tem nenhuma base científica, a Bíblia não atua, não fala de forma científica. Claro que não. A Bíblia não foi feita para cientistas. A Bíblia foi feita para a humanidade. A Bíblia, ao mesmo tempo que ela é um livro muito simples, ela é um livro extremamente profundo. É um paradoxo. Interessante que muito do que está na Bíblia hoje, que os cientistas acham que, por exemplo, é piada, né? Coisa conto da carochinha, muitas coisas a ciência tem confirmado ao longo dos séculos que é verdadeiro. Quer um exemplo? Hoje eu estava vendo uma notícia, um artigo científico que foi publicado na revista Science, dizendo que foi descoberto no centro da Terra, num local que é revestido de um mineral que parece um cristal. Lá parece que existe água, muita água. Isso confirma o que, por exemplo? Que diz Gênesis capítulo 7, quando fala a respeito do dilúvio, que fala que águas brotaram, né? Fala que houve muita água, porque hoje muita gente diz assim: como que houve tanta água naquele tempo para cobrir todo mundo? Porque a quantidade de água nos mares, nos rios, sempre foi a mesma, segundo diz a ciência. Somente nesse evento do dilúvio é que essas águas excederam. O versículo 19 de Gênesis 7 diz assim, 7:19: as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, todos os altos montes que havia debaixo do céu foram cobertos. Interessante, não? Uma descoberta científica recente aborda um assunto que a Bíblia já fala há 3.500 anos. Outra coisa interessante, para que nós entendamos, Gênesis capítulo 40, Isaías. O ser humano suspeitava que a terra era redonda. Houve alguns filósofos gregos que já suspeitavam isso. Inclusive eles descobriram a circunferência da terra de 40 mil quilômetros através de uma experiência científica, né, de um eixo que eles levantaram isso. Mas durante muitos anos, a maioria das pessoas achava que a terra era chata, né? E só se teve certeza absoluta da redondeza dela há alguns anos, e a Bíblia já fala que a terra é redonda há pelo menos 2.800 anos, quando foi escrito o livro de Isaías. Isaías capítulo 40, veja o que diz o versículo 22, diz assim, Isaías 40, 22: Ele é, o Senhor Deus, é o que está assentado sobre o globo da terra. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra. A própria Bíblia já faz uma referência ao fato de que a terra é redonda. Muito tempo antes da humanidade ter certeza absoluta. Interessante isso. Há uma referência bíblica mais antiga ainda. O primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Qual foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito? Muitos acham que foi Gênesis, não foi? Jó, capítulo 2. A Bíblia fala que Jó, capítulo 2, é o livro mais antigo da Bíblia. Jó, capítulo 2, versículo 7. Capítulo 1. Jó, capítulo 1, versículo 6. Jó 1, 6. Certo dia os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, e veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens?
Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. De rodear a terra. Alguém pode dizer, não, é uma figura de linguagem, né? Mas Gênesis 1:7, João 1:7, perdão, João 1:7. Ele veio rodear a terra. Pode ser uma figura de linguagem, mas a Bíblia dá uma referência a rodear a terra. Amém? Então, irmãos, nós precisamos ter isso muito delimitado na nossa mente. Amém? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer uma observação? Quer perguntar algo? Fique à vontade. O momento é este. Tudo certo? Ninguém tem dúvida nenhuma? Nada? Tudo ok? Então tá bom. Então, essa é a nossa primeira lição. Tá? Medite sobre ela durante a semana. Vocês anotou os versículos? Leia em casa, medite sobre ela. Semana que vem, nós vamos abordar a perda da autoridade espiritual na queda do homem. Nós vamos abordar como deu-se a queda, como aconteceu a queda, tá? O porquê da queda do homem. E depois, na semana seguinte, no capítulo 3, nós vamos abordar a origem do mal e a queda de Satanás. Tá bom? Glórias a Deus. Vamos orar? Feche os teus olhos. Soberano Deus, amado e querido Pai que estás nos céus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque somos imperfeitos, mas tu és perfeito. Obrigado pelo suprimento da tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua bondade, pela tua eternidade, a despeito de todas as coisas. O Senhor é Deus, e de eternidade em eternidade, tu és Deus sobre a terra. Muito obrigado, em nome de Jesus, Senhor. Amém.